Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Você não precisa ser espírita para refletir junto conosco. Nós vamos dar continuidade ao livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós estamos no item 5, afeição dos espíritos por certas pessoas, e vamos especificamente das questões 486 a 488A, que nos fala sobre o interesse dos espíritos por nossos infortúnios. Mas, primeiramente, vamos nos harmonizando, elevando o nosso pensamento a Deus, procurando colocar nas mãos dele todas as nossas preocupações, para que o nosso estudo seja proveitoso. Vamos para a nossa prece agora. Vamos fazendo as nossas vibrações pelo nosso planeta Terra, para que haja paz, para que haja a conscientização da conservação da natureza, para que haja harmonia e saúde em todos os lares, em todas as famílias. Também pedimos o amparo de Jesus, nosso Divino Mestre, por todos os nossos irmãos moradores de rua, pelos dependentes químicos, pelos que estão passando pelas enfermidades do corpo e da alma. Pedimos também pela espiritualidade da juventude, para que todos os jovens possam se voltar para Deus e para o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E agora nós vamos pedir pelas suas intenções, porque diante da nossa vida nós temos muitas dificuldades, temos enfermidades, e assim Jesus nos convida diariamente para termos fé nele. Pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que nós gostaríamos, mas você pode ter a certeza que tudo o que Deus permite que aconteça é para o nosso bem, é o melhor para nós. Então, vamos nos conscientizando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos pedir então por você e pela sua família, orando o Pai Nosso com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. Que assim seja, graças a Deus. Então agora vamos para a nossa primeira questão.
a 486. Kardec pergunta: os espíritos se interessam por nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Bom, então aqui Kardec está perguntando se a espiritualidade se preocupa com as nossas aflições. Ao longo das nossas vidas passadas, nós vamos estabelecendo ali toda uma família espiritual. Nós estamos aqui encarnados, inseridos em um mundo de prova e expiações, e sabemos que a nossa vida não vai ser um mar de rosas, mas também não precisa ser um vale de lágrimas. Nós podemos contar com o amparo desses irmãos espirituais benfeitores, porque Deus nos permite esse grande alento que é o auxílio dos bons espíritos. Para isso, é preciso lembrar que tudo o que nós pensamos, que nós falamos, que nós fazemos, gera uma energia. Essa energia, ela prolifera, né? Ela se alastra. Sendo assim, nós podemos atrair os bons espíritos mais elevados ou os nossos irmãos menos elevados, que são os nossos irmãos imperfeitos. Tudo vai depender da nossa sintonia, do nosso padrão vibratório, que é caracterizado, é determinado pela nossa maneira de ser. Alguns espíritos recebem a missão de nos ajudar a evoluir, que são os nossos anjos da guarda, os nossos mentores. Eles nos acompanham desde antes do nosso nascimento, no nosso planejamento reencarnatório, que nós já vimos aqui anteriormente, e Deus tem para cada um de nós um projeto de vida. Por isso que nós não podemos ter a ilusão de que a nossa vida vai ser um mar de rosas, mas também não precisa ser um vale de lágrimas, porque Jesus nos abraça. Nós abraçamos a cruz que teremos que carregar, mas também abraçamos Jesus e o seu Evangelho, e assim a nossa cruz se torna mais leve. Então, vamos à resposta da questão 486. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Muitas vezes nós não aceitamos as nossas vicissitudes, as nossas provações e nos rebelamos. Aí não nos colocamos em sintonia com esses irmãos que tanto podem nos ajudar. E aí os resultados não são os esperados.
Vejam que a palavra resignação termina com a palavra ação. Resignação, aceitação, não é passividade, gente. É aceitar aquilo que nós não podemos mudar. E a partir daí, nos acalmar, conversando com Deus, conversando com Jesus, com o seu anjo da guarda, e nos acalmando, vamos em busca da solução para os nossos problemas. E nesta sintonia abençoada, seguimos juntos com esses irmãos benfeitores. Nunca estamos só e não podemos esquecer disso. Estamos sempre sendo amparados. Partindo agora para a próxima questão, que é a 487. Kardec questiona: qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta: vosso egoísmo e vossa dureza de coração, é disso que tudo deriva. Eles riem de todas esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Então, Kardec vai fazer agora um comentário, né? É claro que fica explícito aqui que os bons espíritos se preocupam mais com os nossos males morais. Mais para frente, nós vamos ver aqui no próprio Livro dos Espíritos, no livro 3º, as leis morais. Quais são essas leis? São as leis do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade. Nós vamos estudar e refletir cada uma delas. Então, os espíritos não se preocupam com os nossos males, que muitas vezes são futilidades. Eles se preocupam com os nossos males morais. Qual é a moral espírita? A moral espírita é a moral do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e principalmente pagar o mal com o bem. Continuando, vamos para o comentário de Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O mundo, nós muitas vezes, nós nos afligimos, como eu falei antes, com bobagens, com coisas que não são essenciais para a nossa evolução espiritual. Nós perdemos muito tempo e muita energia com coisas banais. Aí Kardec continua: o espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente,
compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo. Aprecia-os de maneira diversa, e enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros espíritos, que são aqueles irmãos imperfeitos, eles tentam nos comprometer mais, nos incitam ao desespero, porque isso é muito prazeroso para eles. O nosso sofrimento é prazeroso para eles. Então vejam que, como eu sempre falo, nós nunca devemos cair no desespero, porque o desespero é um momento e esse momento vai passar, ele sempre passa. Questão 488. Nossos parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espírito de acordo com o seu poder. Então nós temos aí muitos amigos no plano espiritual, além do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, nós temos os nossos espíritos familiares. Nós convivemos com muitas pessoas ao longo das nossas diversas reencarnações. E nós tivemos muitos pais, muitas mães, muitos filhos, irmãos, enfim, muitos entes queridos. E eles, estando em condições, eles nos visitam, eles podem vir nos aplicar o passe, que o passe é uma troca, né? É uma doação de energia que faz bem para o nosso corpo e para a nossa alma. Nós estamos sempre sendo amparados por esses nossos irmãos. Alguns já estão aqui conosco nesta encarnação atual, mas a grande maioria está lá na erraticidade, no plano espiritual. E eles nos auxiliam muito. Última questão, pessoal, é a questão 488A. Kardec pergunta: são eles sensíveis à afeição que lhes reservamos? Resposta: muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. Nós podemos orar por eles, conversar com eles, mandar nossas vibrações amorosas, porque esses laços de amor são laços eternos e eles não cessam com a morte do corpo. Assim como nós conversamos com os nossos entes queridos que estão aqui na Terra ao nosso lado, podemos conversar com os nossos entes queridos, orar por eles e desejar felicidades. É uma bênção, é um grande alento para nós essa comunicação. Eles sentem o que nós sentimos. Então são laços de amor que nunca são quebrados, são eternos. E para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje, eu vou ler novamente uma reflexão do livro Renovando Atitudes, né?
do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografou o Espírito Hamed. É o seguinte texto: nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento, de adaptação às diversas situações vivenciais. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, é antes a noção de que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. O trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, mera de uma curta etapa. Então, a nossa reforma íntima não é uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade, nas muitas moradas da casa do Pai. E para fechar, vamos refletir que cada um de nós constrói a sua realidade de acordo com as escolhas que faz. Que assim seja. Eu desejo a todos vocês, irmãos queridos, uma semana abençoada. Muito obrigada e muita paz.